Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região promove atos públicos em Porto Velho, Rondônia e Rio Branco, no Acre, com o tema Violências no Trabalho, Enfrentamento e Superação. Para falar sobre esse assunto e também sobre conciliação e a 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, eu converso no programa de hoje com o juiz do trabalho Vitor Leandro Yamada, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia e Acre. Agora no Justiça e Cidadania. Para discutir sobre as violências no trabalho e também enfrentamento e superação, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região realizou atos públicos dia 24 de agosto em Porto Velho e dia 31 na capital do estado do Acre, Rio Branco. E o tema foi debatido por várias instituições lá presentes. E quem está conosco hoje aqui no programa é o juiz Vitor Leandro Yamada, que é juiz auxiliar da presidência e coordenador do Comitê Gestor Regional do Trabalho Seguro. Doutor Vitor Yamada, seja bem-vindo ao programa Justiça e Cidadania. Obrigado, Celso. Doutor Vitor, como é que foi esses atos públicos, a importância também da realização deles, no sentido de alertar a sociedade e também o envolvimento de todas essas entidades parceiras? Bom, Celso, esses atos públicos, eles são um evento programado nacionalmente pelo Comitê Gestor Nacional, do Programa Trabalho Seguro, que tem por objetivo iniciar a divulgação do tema do biênio que será trabalhado por esse programa, que é a violência no trabalho, enfrentamento e superação. A partir desse ato, nós desenvolveremos outros atos e ações visando tratar e debater esse tema da violência no trabalho que está muito presente hoje na nossa sociedade. E o que fez com que o Comitê Gestor Nacional e também o TST alertasse para isso, para criar essa campanha nacional? Nas últimas reuniões que nós tivemos dos gestores regionais com os gestores nacionais, Celso, nós debatemos diversos temas que poderiam ser objeto do Programa Trabalho Seguro, objeto do tema do Trabalho Seguro para os próximos 2 anos. E durante os debates, esse tema da violência no trabalho surgiu com bastante força, com bastante ênfase entre os colegas, porque se detectou que atualmente essa violência é, sem dúvida, uma das piores violências que nós temos dentro do ambiente de trabalho. E como é uma violência muitas vezes escondida, insidiosa, ela precisa ser trazida à tona, ela precisa ser debatida, porque as consequências dessa violência já se fazem presentes hoje no nosso cotidiano. Que tipo o que podemos considerar de violência no trabalho? Que tipo de ação você detecta que tem a violência no trabalho? Olha, Celso, hoje nós temos 2 tipos básicos de violência de natureza psicológica. Seria a violência sexual, o assédio sexual e o assédio moral. O assédio sexual ainda pode ter uma conotação física, mas ele também trabalha com o psicológico da vítima. E o assédio moral. O que caracteriza o assédio moral são atitudes de empregado ou empregador, porque esse assédio ele pode ser tanto do empregado em relação ao empregador, quanto do empregador em relação ao empregado. Por exemplo, piadas, chacota, xingamento, humilhação, fofoca. Essas atitudes que muitas vezes se fazem presentes dentro da relação de trabalho acabam desencadeando, esse assédio moral. E que, por consequência, acaba adoecendo, porque isso aí, por consequência, adoece a pessoa, creio eu. Com certeza, Celso. Hoje nós estamos no século das doenças psicológicas, das doenças mentais. A depressão, dizem, é a doença do século. Muitos têm depressão e nem sabem que tem. Essa violência no trabalho, ela só piora muito mais essa situação ainda. Ao atingir o psicológico do trabalhador, essa violência acaba desencadeando outras reações físicas mesmo. O trabalhador adoece psicologicamente e, por consequência, acaba também adoecendo fisicamente, muitas vezes. E esse adoecimento por conta dessas violências no trabalho, ele acaba também, eu acho que espraiando também para a família, para o convívio social desse cidadão, desse trabalhador. O resultado do assédio
moral, do assédio sexual, da violência no trabalho, ele normalmente não acontece dentro do próprio trabalho, ele acontece fora desse ambiente. O trabalhador, a nossa sociedade, ela gira em torno do trabalho. O trabalho é uma motriz social, motriz do ser humano. E ele, por proporcionar às pessoas as condições para que ela sobreviva, para que ela crie sua família, para que ela viaje, para que ela usufrua do seu lazer, o trabalhador acaba deixando muitas vezes de enfrentar esse problema. Por isso que o tema é violência no trabalho, enfrentamento e superação. Ao deixar de enfrentar esse problema dentro da empresa, ele acaba carregando muitas vezes esse problema para onde? Para dentro de casa. E ao carregar para dentro de casa, quem sofre as consequências dessa violência, desse adoecimento psicológico, são seus familiares. E se porventura ele não tem uma família que tem uma boa estrutura familiar, você pode dar um complicador muito maior, não é verdade? Muitas vezes as famílias deixam de existir por conta da falta de estrutura, e nós sabemos que hoje em dia também essa falta de estrutura é algo meio generalizado na sociedade. E o pior efeito, a pior consequência disso é o trabalhador cometer suicídio, que é algo que também que é o mais grave, está né, presente. Ele é muito grave, a gente não gosta de falar a respeito, mas ele está presente na nossa sociedade. A gente não pode fechar os olhos a isso. Agora, você acredita que as mídias sociais, por exemplo, tem de alguma forma feito com que isso tenha sido mais propagado ou a intolerância? Você acredita que isso tem acontecido hoje nas mídias sociais, nos momentos atuais? Celso, hoje em dia as mídias sociais têm sido um veículo extremamente poderoso para quem pratica o tipo de violência psicológica. Nós vemos dia a dia, hora a hora, postagens, memes, frases que, de certo modo, acabam propagando a violência. Nesse momento que nós estamos passando, que é um momento eleitoral, nós podemos detectar bem isso nas mídias sociais. Mas fora esse momento, que é muito específico, dia a dia, nós podemos acompanhar muitos propagando determinadas ideologias, determinadas posições, muitas vezes de forma intolerante, e acabam provocando reações também intolerantes, e aí o conflito está instalado. E acaba que as emoções, as paixões, até políticas, acabam também exacerbando isso. Nós vamos a um breve intervalo. Eu estou conversando com o juiz do trabalho, Vitor Leandro Yamada, que é do Comitê Gestor Regional do Trabalho Seguro, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Rondônia. A gente volta em instantes. Deixar de quitar uma dívida trabalhista pode ser uma grande dor de cabeça. Os problemas financeiros vão se acumulando e parece não haver saída. Mas sabia que você sempre pode contar com a Justiça do Trabalho? Se você ainda não conseguiu cumprir a decisão judicial, esse é o momento de pôr fim ao seu processo. 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 17 a 21 de setembro. Sempre há uma saída. Estamos de volta para o segundo bloco. Estamos conversando com o juiz Vitor Leandro Yamada, que é juiz auxiliar da presidência e membro do Comitê Gestor Regional do Trabalho Seguro, do TRT da 14ª Região. No primeiro bloco, a gente tratou um pouco com relação a esses atos públicos e também violências no trabalho, enfrentamento e superação. E nós vamos mudar um pouquinho a chave para falar um pouco sobre conciliação, que nada tem a ver com violência no trabalho, e sim com solução nos processos na Justiça do Trabalho. Nós estamos aí no próximo dia 17 a 21 de setembro,
teremos a 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. E eu quero saber do Dr. Vitor Yamado como é que estão os preparativos com as unidades da 14ª Região e também os centros, os CEJUSCs, o Centro de Solução de Conflitos da 14ª Região. Celso, vou ter que fazer uma pequena correção, porque na verdade a conciliação ela vem para resolver um conflito. Um conflito que aconteceu antes, que pode, por exemplo, ser decorrente dessa violência que nós já tratamos Verdade. No bloco anterior. Todo conflito envolve um tipo de violência. Às vezes não é uma violência física, não é uma violência psicológica, mas é um conflito, é um tipo de violência, em menor escala ou maior escala, muitas vezes. E toda vez que há um conflito e as partes não conseguem solucionar esse conflito por si só, elas trazem esse conflito por meio do processo para o judiciário. E aí fica um sentimento de sem solução, tipo, um sentimento que precisa resolver. Né? Isso, eles dizem assim, olha, nós não conseguimos nos acertar, então eu preciso que um terceiro, ou seja, o judiciário, intermedie nossa situação e diga quem tem razão, quem está certo, quem está errado. Essa transferência de responsabilidade para o judiciário retira um pouco das partes aquela responsabilidade delas mesmas sentarem e conversarem para tentar resolver o problema. Porque às vezes o clima entre si já não está legal ou não tem disposição, às vezes, de uma parte. Às vezes tem de uma e não tem de outra, às vezes não tem das duas. Isso varia muito de caso a caso. Mas quando elas trazem o problema para o judiciário é porque não conseguiram resolver de forma pacífica, de forma consensual. Quando o processo chega no judiciário, o que nós fazemos é dar andamento a ele, e uma das primeiras medidas que nós tentamos é fazer uma conciliação. O judiciário tenta intermediar a solução desse conflito que as partes não conseguiram resolver entre si de uma maneira consensual. E aí, o primeiro ato do processo, normalmente, é uma tentativa de conciliação. Nós temos trabalhado muito essa questão da conciliação, porque, como eu havia dito no começo, é preciso que se resolva o conflito sociológico, o que está por detrás da lide jurídica. O que está posto no processo é a consequência jurídica do conflito que existiu antes, que é um conflito de fato, que é um conflito social. É esse conflito que nós queremos resolver com a conciliação. A partir do momento que nós conseguimos resolver o conflito sociológico com a conciliação, o conflito jurídico, ele naturalmente é solucionado também, porque ele só existe porque existia outro que o precedeu. Se não existir mais esse conflito, não há mais razão de existir do processo. E agora vem a 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, como eu tinha falado, que é promovido em todos os tribunais regionais do trabalho, do Brasil todo, do Brasil inteiro, e exatamente sobre a Semana Nacional da Execução. O que vem a ser execução, até para explicar para o nosso telespectador, e também é uma semana dedicada à execução, a solucionar os processos em fase de execução. Resumidamente, Celso, para que todos entendam, a partir do momento a pessoa, ao ingressar com um processo, o processo vai tramitar e ela vai ter uma solução. Quando ela não entra em acordo, ela vai ter uma solução dada por um juiz. O juiz vai sentenciar, dizendo se a pessoa tem direito ou não, quem está certo e quem está errado. A partir do momento que o juiz sentencia, esse processo pode vir a sofrer algum tipo de recurso e tudo mais, mas quando há uma decisão definitiva, o processo parte então para o que nós chamamos de liquidação, em que vai se definir qual é o valor devido, e depois a execução. O que é execução? A execução nada mais é do que o judiciário forçando o devedor a cumprir aquela obrigação que foi decidida pelo juiz. A execução existe em todos os processos? Não. Se as partes quiserem resolver amigavelmente o processo, elas podem vir depois da decisão do juiz e tentarem chegar num acordo. Um acordo é possível a qualquer momento do processo, sempre. Mas uma vez que a parte não entra em acordo com a outra e aquele que é o devedor não cumpre a obrigação que foi imposta pelo judiciário,
nós iniciamos esse processo de execução. E esse processo de execução tem por finalidade o quê? Fazer com que o devedor efetivamente pague o credor. Sim. Aí nós temos vários atos que são praticados, dentre eles atos que nós chamamos de atos expropriatórios, que são atos em que nós vamos atrás do patrimônio do devedor, vamos buscar o patrimônio do devedor, qualquer tipo de bem, vamos fazer uma penhora sobre esse patrimônio e vender para pagar o credor. Em resumo, é isso que acontece no processo de execução. E às vezes acontece de penhorar tanto um bem, quanto também tem as vias eletrônicas de pesquisas, né? Sim, hoje nós temos diversas ferramentas eletrônicas que nos auxiliam muito na execução. São ferramentas ágeis, que basta um clique para você fazer, por exemplo, uma penhora de dinheiro que está em conta ou depósito em nome do devedor ou dos devedores. Porque sempre se diz que, e realmente parece-me que o processo de execução é o grande gargalo, né? Vinha de um tempo que é o grande gargalo da Justiça do Trabalho hoje, esbarra exatamente no processo de execução. Por que se existe, né, esse gargalo na execução, por que acontece? Veja, Celso, nós temos várias variáveis, né, que impactam nesse número elevado de execuções. Realmente, as execuções, os processos de execução são o gargalo de todo o Poder Judiciário, não apenas da Justiça do Trabalho. Muitas vezes nós chegamos na execução e nós esbarramos na falta de liquidez do credor, na falta de patrimônio do próprio devedor, desculpa, não do credor, do devedor. Às vezes nós chegamos lá e não encontramos patrimônio do devedor, esse devedor não tem patrimônio para honrar aquele compromisso, por exemplo. Muitas vezes até foi a razão pela qual ele não cumpriu aquele compromisso anteriormente. Há outras razões, e uma delas eu gosto de destacar, de cunho sociológico, que é o devedor não querer cumprir a decisão, porque ele entende muitas vezes que foi injustiçado, que não deve aquilo. Esse é o aspecto sociológico que o processo não resolve com a sentença. Sim. Porque às vezes o trabalhador, nós vamos para um breve intervalo, mas na volta a gente conversa, porque às vezes aquela questão que sai a sentença, mas efetivamente o dinheiro não vai para o bolso do trabalhador de forma imediata. E eu gostaria que o juiz Vitor Yamada comentasse com isso com a gente. No próximo bloco, vamos para mais um intervalo. Eu estou conversando com o juiz Vitor Leandro Yamada, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Falamos sobre violências no trabalho, falamos sobre Semana Nacional da Execução e a gente volta ainda falando sobre conciliação e Semana Nacional da Execução. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já. Deixar de quitar uma dívida trabalhista pode ser uma grande dor de cabeça. Os problemas financeiros vão se acumulando e parece não haver saída. Mas sabia que você sempre pode contar com a Justiça do Trabalho? Se você ainda não conseguiu cumprir a decisão judicial, esse é o momento de pôr fim ao seu processo. 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 17 a 21 de setembro. Sempre há uma saída. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o juiz do trabalho, Vitor Leandro Yamada, juiz auxiliar da presidência e também coordenador do Comitê Gestor Regional do Trabalho Seguro do Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia e Acre. Eu deixei aqui no ar uma pergunta ao doutor Vitor Yamada, que às vezes é o seguinte, não é a sentença que diz, que coloca o dinheiro no bolso do trabalhador muitas vezes, por conta exatamente, porque o senhor está falando exatamente da execução, né? Sim, Celso, há uma resistência muitas vezes do devedor em cumprir a sentença. A sentença, como eu havia dito, é uma solução imposta às partes. Um terceiro, que é o judiciário, diz a elas, você está certo, você está errado. Se você que está errado, vai pagar para aquele que está certo. Sim. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos convencer aquele que está errado a reconhecer que está errado e pagar. Então ele vai opondo resistências no curso do processo por meio de recursos ou por meio de ocultação de patrimônio, desvio de
fraudes e tal. Nós já detectamos isso em diversos processos, até algo que nós também temos mecanismos para inibir. E o que importa daí, na verdade, para o trabalhador, que seria o credor, é receber o valor dele. Não basta ele ter uma sentença Sim. dizendo que ele tem direito àquilo e não receber efetivamente o crédito relativo àquele direito. E essa execução, então, ela às vezes vai se arrastando, porque o devedor vai se opondo, não quer pagar, se recusa a aceitar a decisão, e isso vai se prorrogando. Na semana de execução, nós fazemos o quê? Nós buscamos, primeiramente, tentar uma conciliação nessa fase, mostrar para o devedor que adiar o pagamento, que postergar, que tentar ocultar patrimônio não vai resolver a situação dele, só vai agravar, porque ele pode receber multa por litigância de má-fé, por ato tentatória digna da justiça, que vão piorar a sua situação e não melhorar. E, ao mesmo tempo, tentar fazer com que ele compreenda que o judiciário chegou a uma solução. Ele concordando ou não, aquela é a solução que o legislador previu. Porque as partes não conseguiram. As partes não conseguiram se ajustar, mas o legislador previu que aquele trabalhador teria direito àquele crédito e, socialmente, ele, em tese, deve aceitar aquilo como a vontade soberana da sociedade. Porque, afinal de contas, os legisladores são eleitos pela sociedade e eles que editam as leis, elaboram as leis para regular essas atividades da sociedade, essas relações sociais. O que nós fazemos, então, além, a primeira medida, a grande medida, é tentar fazer conciliações nesses processos de execução. Nós tivemos diversas reuniões no decorrer da semana anterior, eu presidi algumas, para conversar com grandes litigantes, que são aqueles que não são maus pagadores, mas são aqueles que têm muitos processos em tramitação na Justiça do Trabalho. Às vezes eles têm muitos processos porque eles têm muitos trabalhadores. Então isso acaba gerando, obviamente, que um contingente de ações maior. Para tentar conscientizá-los da importância desse momento de conciliação para tentar resolver o litígio. E todos, sem exceção, mostraram muita disposição em resolver a questão de forma consensual. Então, na próxima semana da conciliação, agora, na semana da execução, deveremos ter algumas soluções dos grandes devedores. Agora, falando em conciliação, o Tribunal Regional do Trabalho instalou, acho que, salvo engano, em novembro do ano de 2017, o Sejusc em Rio Branco e Sejusc em Porto Velho, que também o senhor é que coordena os Sejuscs, o Centro de Conciliação, de solução de conflitos, vamos dizer assim, né? E como tem sido o resultado dos Sejuscs, especialmente desses dois centros, de Porto Velho e de Rio Branco? Celso, eu sou suspeito porque eu sou um ávido defensor da conciliação. Sempre fui. Eu acho que a conciliação é o melhor meio de solução realmente do conflito. Não do conflito jurídico, mas do conflito social. Dentro do Sejusc, nós temos uma ideia que foi posta em prática pela atual gestão do tribunal, que é criar um ambiente propício, adequado, capaz de fomentar a solução consensual de litígios entre as pessoas que vêm buscar no judiciário uma solução para os seus conflitos. Então ele é um ambiente todo diferente das unidades, das varas, ele é todo preparado para isso. E mais, os conciliadores que lá estão e os juízes que supervisionam o Sejusc, eles têm uma preparação, uma capacitação especial, específica para atuarem na mediação e na conciliação. Então eles aprendem diversas técnicas que foram já consagradas mundo afora para aplicarem na conciliação, sempre buscando primordialmente resolver o conflito sociológico e depois resolver o conflito jurídico. E o próprio ambiente do Sejusc, você tem imagens aí, o próprio ambiente do Sejusc, você já vê que é um ambiente diferenciado, com mesas redondas, enfim, para ter um clima já melhorado nesse sentido. E o Sejusc, por exemplo, o Centro de Conciliação de Porto Velho e também de Rio Branco, ali concentram as varas
das duas capitais, cada um na sua? Isso, Celso. As varas encaminham os processos para o Sejusc prepara as pautas, inclui esses processos. E realmente os números têm sido bastante surpreendentes. Nós temos, em média, em Porto Velho, no Sejusc Porto Velho, uma média de mais ou menos 33%, 34% de conciliação nos processos que são encaminhados para o Sejusc. Em Rio Branco, esse percentual chega a quase 45%. É um percentual razoável, né? É um percentual bom, mas nós ainda estamos buscando incrementar esse percentual. Nós estamos, como eu disse, procurando outros mecanismos para tentar difundir a ideia da conciliação perante a sociedade. Eu acho que essa é a melhor solução, sem dúvida, para qualquer conflito social. A conciliação é o caminho. Conciliar é legal, como se diz. Conciliar é legal, conciliar resolve o problema, conciliar evita que o conflito se perpetue. Muito bem. Obrigado, doutor Vitor Yamada. Agradeço o convite, Celso, e fico sempre à disposição. Tá bom? Nossa produção também agradece. Eu conversei aqui com o juiz do trabalho, Vitor Leandro Yamada, juiz auxiliar da presidência, coordenador do Comitê Gestor Regional do Trabalho Seguro e também do Centro de Conciliação da 14ª Região. O Justiça e Cidadania fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Você pode assistir a esse e aos demais programas no nosso YouTube. Se inscreva lá, que está no seu vídeo. E até o próximo encontro.